queremos ter uma vida plena na presença do Senhor. Quando falamos em vida plena, vem à minha mente que devo esclarecer sempre que não significa uma vida perfeita no absoluto. Porque o único perfeito foi Jesus Cristo, o homem. O Messias prometido por Deus. Aquele que veio com uma missão. Missão que foi recebida muito antes da fundação do mundo. Uma missão diferente daquelas que a gente escuta, né? Alguém dizer, você tem uma missão. Mas o Senhor disse, eu irei ao mundo como homem, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, e levarei o pecado, a iniquidade de toda a humanidade, para que toda a humanidade tenha a oportunidade de viver eternamente em minha presença. Como nós somos a coroa da criação, o Senhor nos deu o direito de escolha. E Deus é tão tremendo, que lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 5, ele diz assim, numa versão diz assim, eu te fortalecerei. Outra versão diz, eu te sustentarei, mesmo que não me reconheças como Deus. Se a gente for de uma forma bem direta, Deus está dizendo assim, se você não me reconhecer como Deus, não tem problema, eu vou continuar sendo Deus. Agora tem uma coisa, eu não vou desistir de você, porque o preço pela sua vida foi a vida do meu filho unigênito. Então eu continuarei te concedendo oportunidades, mas a decisão é sua. E sabem, irmãos, às vezes a pessoa está com sinceridade no coração, achando que está tendo uma vida plena na presença do Senhor, mas na realidade alguns estão em guerra contra Deus. Quando falo isso, choca. Eu em guerra contra Deus? Que absurdo, que heresia é essa, pastor? Vamos ao texto bíblico e aquilo que o Senhor colocou no meu coração para todos nós neste culto. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 10. Diz o texto bíblico: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai. Que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Agora fique ligado. A raiz de toda guerra é rebelião contra Deus. Mas a pergunta é simples e objetiva. Um crente pode estar em guerra contra Deus?
um crente pode estar em guerra contra Deus? Sabe, meus amados irmãos, às vezes a gente pensa que coisas pequenas, coisas pequeninas, não irão gerar uma consequência maior. Entretanto, muitas vezes são nos batentes pequenos, né, que a gente não consegue ver, que é mais fácil tropeçar e cair. A resposta pode ser da mesma maneira, simples e direta. O crente está em guerra contra Deus quando compactua e apoia princípios que são contrários aos ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. Vou repetir. O crente está em guerra contra Deus quando compactua e apoia princípios que são contrários aos ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. Tiago cita 3 tipos de inimigos com quem não podemos ter amizade se desejamos viver em paz com Deus. É preciso ressaltar, e fique ligado no que eu estou falando, porque eu não estou dizendo aqui que não poderemos ter amizade com pessoas que não têm a Cristo, não é nada disso. Preste atenção. Então Tiago fala de tentações que estão fora de nós, o mundo e o diabo, e tentações que estão dentro de nós, a carne. As piores batalhas são as batalhas internas, aquela que lutamos todos os dias, muitas vezes sem tréguas. A sociedade humana, que vive fora dos princípios divinos, tem o seu sistema baseado na corrupção. Não importam os meios, não importam as pessoas que serão prejudicadas, não importam se ficarão sem hospitais, sem medicamentos, sem alimentação. O que importa é que eu consiga tudo aquilo que o meu coração deseja, que planejei na minha mente, e eu sou eu e mais ninguém. O que mais lhe interessa são os seus objetivos. Objetivos que devem ser conquistados a qualquer preço, sem considerar a situação do próximo. E para essa sociedade, os valores são mais importantes do que quaisquer outros princípios ou filosofias. Aí eu volto e lembro para você, quando Jesus orou ao Pai, ele disse: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Amém? O sistema que rege o mundo é totalmente contrário contra Deus. Deus valoriza a vida. Deus ensina que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 44 a 47, Jesus Cristo afirma: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons,
e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como é o vosso Pai Celestial. Aleluia. Ora, são palavras de Jesus. Jesus Cristo, homem. O Deus que deixou a sua glória, a sua majestade, e veio ao mundo em forma de homem. Jesus Cristo, homem, o Messias, teve fome, teve sede, cansou, precisou dormir. Mas Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não precisa descansar. Deus é eterno. E na sua missão, como Jesus Cristo homem, ele já sabia, mesmo sem estar aqui como Deus, que todos nós somos imperfeitos. Então, por que ele diz: sede, pois, perfeitos, assim como é o vosso Pai Celestial? Igreja amada do Senhor, povo de Deus, no meu coração, se a trombeta tocar agora, ou de mesmo depois, é que não fique, como disse Moisés, nenhuma unhazinha de vocês aqui, mas que todos subamos juntos. Veja só, quando um crente concede o seu voto, o seu apoio a legisladores que defendem o aborto, a ideologia de gênero, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, torna-se amigo do mundo e ao mesmo tempo torna-se inimigo de Deus. Por quê? Porque ser contrário aos princípios divinos é estar em guerra contra Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? É por isso que o Espírito de Deus habita em nós, para nos fortalecer, para que possamos ter forças de dizer não na hora de dizer não, de dizer sim na hora de dizer sim. Jamais encontraremos um único ser humano perfeito, a não ser Jesus Cristo, homem. Então, a busca da perfeição deve ser o objetivo de cada nova criatura em Cristo Jesus. A submissão a Deus é uma determinação de todo aquele que está em Cristo Jesus. Então, essa submissão é prazerosa e não traz peso. Mas se eu fizer isso, eu vou deixar de ganhar dinheiro? Davi disse algo tremendo. Ele disse: eu já fui moço, já fui jovem, agora eu sou um homem velho, experiente, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A vida é feita de escolhas. Escolhas que fazemos, opções que tomamos visando o melhor, mas não podemos nos esquecer de que o mais importante não é essa vida, que é a vida terrena, mas é nessa vida terrena onde decidiremos o local no qual passaremos a eternidade. O meu objetivo é que você
viva muito bem financeiramente. Como disse o pastor Miquel domingo passado, todos milionários. O problema não é ter o dinheiro. O problema é quando o dinheiro passa a dirigir a sua vida. Aproveite aquilo que Deus tem dado para você. Aproveite bem. Aproveite enquanto você pode andar sozinho. Aproveite enquanto você não senta numa cadeira, vira para o lado e cochila. Aproveite o tempo. Vá passear. Aí eu vou guardar para os meus filhos. Espera aí, você já deu o que tem que dar para eles. Agora você vai aproveitar a sua vida. Eu estou falando para mim, sabe também. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, sabe, irmãos, essa submissão ela é prazerosa. Ela não traz peso. E a orientação bíblica é que todas as áreas da nossa vida devem estar sob a autoridade do Espírito Santo. Tem gente que pensa que é assim: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Não, é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. É o único Deus, o Deus que é trino e uno, o Deus que nos dá a vida, o Deus que nos dá o fôlego da vida. Acordou? Glórias a Jesus. Obrigado, Senhor, porque acordei. Quando pecamos e reconhecemos o nosso erro, nos arrependemos e pedimos perdão a Deus em nome de Jesus. E o que é que acontece? Recebemos o perdão e voltamos a ter paz. Irmãos, quando a gente está em Cristo, que a gente faz alguma coisa errada, vem um mal-estar, vem um peso, vem a acusação do inimigo. Você não consegue dormir direito, você não tem paciência. Mas quando você para e você diz: Senhor, eu errei, eu te peço perdão. Deus conhece o nosso coração e Ele libera o perdão. Agora a palavra de Deus nos mostra que o diabo não é para ser temido, mas resistido. Já viu que ele tem medo de diabo? Que conversa é essa? O que habita em nós é maior do que o que habita que está lá fora no mundo. O nosso Redentor já venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo ao terceiro dia é o mesmo Espírito que habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Você acha pouco? A Bíblia diz que Ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. E como se não bastasse, Jesus, Deus o Filho, está intercedendo por nós diante de Deus o Pai. Quando o Senhor me deu uma visão tremenda, mostrando anjos, miríades de anjos formados. E o Senhor me disse: os meus anjos já estão formados, aguardando apenas o toque da trombeta para arrebatar a minha igreja. Está tudo pronto, está tudo preparado. Se o Senhor nos chamar antes, é fechando os olhos aqui e abrindo face a face com o Senhor. Ah, meus amados irmãos, somente aqueles que estão em Cristo submetem-se a Deus e resistem ao diabo. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo adverte: assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia.
não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Eita, deixa eu repetir. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Então, igreja, ninguém está imune à tentação. Agora, o Senhor nos concede forças e estratégias bíblicas para que possamos resistir e permaneçamos firmes. A vitória foi o Senhor que conquistou. Não é na nossa força, não é no nosso conhecimento, é na força, no poder e na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Lá em Mateus 26, 41, Jesus Cristo diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito aqui do homem, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, irmãos, se a gente der uma brechinha de nada, daqui a pouco tem espaço para uma carreta. Mas sabe, pastor, aquilo parecia tão gostoso, aquilo parecia tão bom, parecia. Precisamos nos manter perto de Deus, e isso significa comunhão com Ele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos rejeitar o pecado, porque comunhão com Deus implica em santificação. E você sabe que santificação é rejeitar os princípios do mundo. Ah, você é um crente para frente. Eu gosto de você. Olha, esse crente aqui é um crente, ó, tá aí, eu queria que todo crente fosse como ele. Olha, a gente sai junto, a gente bebe junto, a gente conta piada junto, a gente arranja tantas e quantas. Olha, isso aqui é um crente, está aqui convivendo com a gente. Quem disse que você é crente, miserável? Aí tem aquela frasezinha, tem nada a ver, tem tudo a ver. Lembra de Malaquias 3,18? Então, verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está vendo diferença? Ah, irmão, eu sei que eu sou um cara muito chato. Ah, eu sou um cara chato. Eu não sou de conversar muito, eu falo aqui no púlpito. Eu não sou de conversar muito. E às vezes eu chego nos lugares, eu peço o que tem que pedir, estou lá na minha. Aí o cara chega e diz assim: ah, o senhor é o pastor Múcio. Eu digo: é, sou eu sim. A gente tem que fazer diferença. Porque se a nossa vida não for diferente, como estaremos testemunhando do nosso mestre? Como estaremos mostrando ao mundo que somos sal da terra e luz do mundo? Irmãos, eu tenho acompanhado as notícias de uma forma geral, sem muito detalhe. Às vezes Damares chega a me dar: olha, tem essa notícia assim, assim. Minha filha, em nome de Jesus, não quero saber não. Por quê? Porque não vai me fazer bem. Me vai dar raiva. Porque o cara que foi criado e foi preparado para resolver as coisas, quando a gente encontra Cristo na realidade, a gente vê que a gente não pode resolver nada. Quem resolve é o Senhor. Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos protege, Ele nos guia. Agora,
Meu irmão, minha irmã, nunca trate o pecado como algo simples. Nunca trate o pecado como algo simples. Vocês estão tão quietos. Deus do céu, está pesado, né? Eu não estou sentindo peso nenhum. Deus do céu. Quero que vocês enfrentem a semana. O depois, firmados na palavra de Deus. Vocês aqui precisam estar sendo preparados para enfrentar o mundo de uma maneira diferente. Através do falar, do agir, do olhar e do pensar. Nunca trate o pecado como uma coisa simples. Os seus efeitos são devastadores e suas consequências estarão ecoando por toda a vida. Mas em Cristo Jesus, você não vai mais aceitar a acusação do inimigo, dizendo em tal dia, em tal ano, você fez isso e aquilo outro. Abre a boca e diz, eu fiz, mas agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, e está escrito que em Cristo as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Não aceite mais a acusação do inimigo. Ele quer fazer com que a gente pense no passado. Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter aproveitado mais dos meus filhos. Eu podia ter estado mais com eles. Aí você pode pensar, mas eu procurei dar o melhor. Mas o melhor é a sua presença. O melhor é você estar junto, ensinando, ouvindo, sentando e jogando com Ele. Você pensa que essas coisas não vêm na minha mente? Vem. Mas a gente não pode fazer voltar o tempo. Eu queria ter feito muitas coisas diferentes. Eu queria ter sido um pai melhor ainda. Mas eu não posso voltar atrás. Mas eu posso ser agora. Então sempre que chegar à mente essas coisas, pense, eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer diferente o presente e o futuro. Uma nova vida que está sendo escrita não pelo seu conhecimento, não pela sua força, não pela sua vontade, mas pelos princípios registrados na palavra de Deus. Aleluia. Agora, o que é que Tiago diz? A exortação de Tiago é que devemos enfrentar o pecado, rejeitando a sua prática, por melhor que pareça. Pastor, a gente também não pode ser assim não, pastor. Eu vou pegar esse pedacinho aí, é contramão, só um pedacinho, 10 metros. Qual é o problema? Para você, talvez nenhum. Se o guarda vir ali, você vai ser multado. Mas o Senhor vai estar vendo. Eu me lembro que há muitos anos um casal chegou lá no gabinete. Isso já tem uns 30 anos, mais ou menos. E o casal queria que eu celebrasse o casamento. Casamento como se tudo fosse normal. E o Senhor trouxe a revelação para mim, eu falei para eles. Eles mudaram de cor. Eles literalmente disseram assim: pastor,
Só quem está sabendo sou eu, ela, a mãe dela e o senhor, e mais ninguém. Eu digo, só nós 4? Porque para mim são 7. Não, pastor, só nós 4, para mim são 7. Você esqueceu Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Irmãos, sinceramente, Deus conhece o nosso coração e percebe quando verdadeiramente nos humilhamos diante dele. 3 perguntas que você responde aí na sua mente e no seu coração. Existe uma área na sua vida na qual você parece sempre falhar? Vou repetir. Existe uma área na sua vida na qual você parece sempre falhar? Segundo, por que você acha que isso acontece? Por que você acha que isso sempre acontece? Terceira, como você está reagindo? Existe uma área que você sempre parece falhar. Existe uma maneira pura de reagir e resistir à estratégia maligna. Mas é primordial você perguntar a si mesmo: eu quero de verdade resistir à tentação? Será que eu quero de verdade resistir à tentação? Essa resposta sincera em seu coração, ela é essencial, ela não será, ela é essencial para a sua vitória. Há pessoas que escolhem deliberadamente o pecado. Há pessoas que escolhem deliberadamente o pecado. Têm consciência do erro, mas estão acostumadas com tal situação e na realidade não querem mexer nisso. Provavelmente pensam que chegará o dia em que se arrependerão e terão tempo para restauração. E se não tiverem? Quando eu estava naquele avião há alguns anos, eu simplesmente apaguei. Não deu tempo de nada. Agora, o que mais alegrou o meu coração foi quando eu voltei, deitado ali naquele corredor estreito. Eu só conhecia um médico, depois eu vim saber que os outros 2 eram médicos também. Depois me tiraram dali numa maca. E o que alegrou o meu coração, sabe o que foi? Eu não pensei em Damares, eu não pensei nos meus filhos, eu não pensei nos meus netos, eu não pensei em você, igreja. O que veio na minha mente foi Jesus. Jesus. Eu sempre me gabava dizendo, eu sou um bom motorista. Mas quando, de repente, eu sozinho, dei um apagão. Quando eu voltei, o carro estava descendo numa ribanceira. E acreditem, eram galhos finos que sustentaram aquele carro. Mais um pouco à frente, eu teria caído na lagoa. E ali o Senhor me fez sair sem nenhum arranhão e lembrar de dizer: obrigado, Senhor.
Agora, sabe, irmãos, eu encontro pessoas, eu vou ser bem, tem que ser bem sincero mesmo, eu encontro pessoas que imaginam que são mais espertas do que Deus. Eu encontro tanta gente esperta, que a impressão que elas passam é que são muito mais espertas do que Deus. Então tais pessoas pensam que Deus é ingênuo, porque Ele é amor, então Ele é ingênuo. Que loucura, está totalmente enganado. Firmar um compromisso com Cristo é tomar a decisão, a partir do coração, de fazer com que a carne seja crucificada juntamente com suas paixões e desejos. Gálatas capítulo 5, versículos 25 e 26. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Lembra lá no início? O que foi que o Senhor ordenou? Jesus ordenou que fôssemos perfeitos. Mas sabe o que significa essa perfeição? Significa ser completos. Aleluia! Jesus também ordenou que amássemos uns aos outros e fôssemos suas testemunhas, testemunhas de Jesus em todos os lugares. Em Cristo nós somos feitos sal da terra e luz do mundo. Jesus Cristo se deu por inteiro e também Deus nos requer por inteiro. 1 Tessalonicenses, você conhece muito bem, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa aí no quadro, não tiro não. E o próprio Deus de paz vos santifique parcialmente, não completamente. E o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para pensar um pouco sobre isso? Eram aproximadamente 14h30, quando o Senhor me fez levantar, sentar e trazer essa mensagem para mim e para vocês. Eu acredito que você nunca tivesse pensado que suas convicções, projetos e ações pudessem estar fazendo com que você tenha estado em guerra contra Deus, mesmo sendo um crente. Preste atenção. O único homem que podemos confiar plenamente é Jesus Cristo, o homem. O único que pode salvar e libertar o Brasil é o Deus eterno. A nossa esperança é viva. A nossa esperança já venceu o pecado, a morte e o inferno. Estou fechando. Jesus está assentado à direita do trono de Deus. Não mais como Messias. Preste atenção a isso. Nós não estamos aguardando a volta do Messias. Não.
O Messias já veio, já cumpriu o seu papel, nós estamos aguardando a volta de Deus, o Filho, Jesus, Deus, o Filho. E o seu trabalho é interceder por todos aqueles que o têm como Senhor, único e suficiente Salvador. Então a intercessão do Senhor é poderosíssima. Meu irmão, minha irmã, quando a tentação chegar, cite a palavra de Deus em voz alta. Corra, 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 corra da tentação. Vá para bem longe dela. Não discuta, apenas correndo, cite a palavra. Você sabe o que é ter poder? Você sabe o que significa ter poder? Você sabe o que significa ser homem? Você sabe o que significa ser uma mulher de verdade? É você saber que pode fazer, mas você resolve não fazer, porque você tem um Deus, o qual você teme. A tentação sempre se apresenta como algo bom, gostoso, lucrativo, mas o seu fim é mais amargo que o fel. Então está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos covardes, covardes aqui são os indecisos, mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. Eita, peraí. Eita. Olha. E todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Velho, não é enxofre que você conhece, não. Não é ardência que você conhece, não. É de tal maneira, tão terrível, que lá no inferno, você vai lembrar de todas as oportunidades que teve. Vai lembrar de todas. E todas se jogou fora. Aí eu sou o tal, você não é nada, cara. Você não é nada. Ah, eu tenho dinheiro, seu dinheiro não vale nada. Você pode comprar o mundo inteiro, mas você não compra a sua alma, você não compra a sua salvação, você não compra a sua paz, você não compra a sua saúde. Então deixe de ser besta e abra esse coração. Pega uma britadeira e abra e deixe Jesus entrar para que Ele reine em sua vida. Aleluia, glória a Deus. Hoje, Senhor, toda a glória, toda a honra. Hoje, agora, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não escute as vozes do mundo, mas escute e atenda a voz de Deus. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar. E Ele nos diz lá em Apocalipse 3:20: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele bate, Ele fala, e quem decide é você. Eu encerro a mensagem cumprindo o meu papel, feliz, dizendo: Deus, eu sei que eu poderia ter pregado melhor, mas eu dei do meu melhor. O Espírito Santo é aquele que convence, e você é aquele que decide o que você quer fazer da sua vida. A vida é sua. Ah, eu vou aceitar Jesus para alegrar o pastor. A me alegrar? Oxe, não. Eu fico feliz, claro, mas você vai alegrar o Senhor. Grande festa dos céus. Quem vai ganhar sou eu? Não, é você, que é a salvação em Cristo Jesus.
Mas eu vou ter outra oportunidade. Será que vai ter mesmo? Quem garante? Eu espero que você aproveite a oportunidade que você está tendo agora, de ter uma vida diferente, de verdadeiramente ter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E você, crente, analise suas ideologias, suas filosofias, seus conceitos, se estão contrários aos princípios bíblicos. Não sou eu que digo, não, a Bíblia diz, você, e eu afirmo, você está em guerra contra Deus. Ou você está em guerra contra Deus, ou você está em guerra contra o mundo. Em Cristo Jesus, nós combatemos tudo aquilo que o mundo tem como normal. E como igreja, nós dizemos, não, está errado, tem que fazer o certo. Tem que ser dessa forma. Tem que ser assim, assim e assim. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Amém? Ficamos de pé. Equipe de louvor.